Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 30, que é palavras de Agur. Eu quero explicar que Agur foi filho de Jaque de Massá. Foi um escritor bíblico que viveu entre os reinados do rei Salomão e do rei Ezequias. E ele deixou a seguinte palavra: disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aqui, provérbios ditos por Agur demonstram a incapacidade do homem em entender e, mais ainda, em ter condição de compreender como é que foi criado a terra e tudo que nela existe, tudo que nela há. E que esse simples imaginar, esse simples cogitar sobre a origem e a formação de tudo, o deixa extremamente exausto, cansado e sem força até para continuar a pensar. Pois as ações de Deus, o Santo, é extenuante, é cansativo demais para ele, um pobre pensador. Sendo assim, é melhor o homem crer em toda a palavra de Deus e acreditar que ela é pura e aceitá-la de coração, do que qualquer alteração que o homem fizer nela, pois essa trará severas consequências sobre a vida do homem. Porque se o homem não entende como é que se deu a origem do universo, o surgimento do homem, a extensão da criação, como é que Deus fez o vento, segura a água em suas mãos, como Deus fez cada parte das extremidades da terra, como que ele vai questionar as palavras desse Deus, do Santo? Então, uma vez que até no pensar isso é uma coisa que desgasta a pessoa, é melhor ela não pensar, ela não ficar questionando, porque às vezes o questionar vai fazer com que ela fale palavras que venham aborrecer o nome do Senhor e fazer com que ela peque. E uma vez que ela peque, ela é considerada uma pessoa mentirosa, porque ela diminuiu ou acrescentou aquilo que Deus fez ou falou. E continua: duas coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Nessa parte, Provérbios mostra que o desejo de Agur é ser um homem segundo os princípios de Deus, que ele não pretende mais do que isso, ele não pretende ter grandes conhecimentos, ele não pretende ter grandes riquezas, não ser nada maior ou além daquilo que ele já é. Se Deus o sustentar e o livrar de ser tomado pela presunção e pela falta das coisas, isso para ele já é um bem muito grande, porque significa que ele possui o que é necessário para ter uma vida segura com Deus, uma vida de que ele não sinta necessidade de nada, mas também não venha ser soberbo, se engrandecer naquilo que ele tem e acabe profanando o nome do Senhor. E continua:
Não calunies o servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Daqueles que amaldiçoam seu pai e não lhe bendizem a sua mãe. Daqueles que são puros aos olhos dos outros e que jamais foram lavados da sua imundícia. Daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aqui, Agur, ele explica que maldizer ou contar algo sobre alguém na presença do seu senhor, ou seja, do seu empregador, é motivo de preocupação na vida daquele que o maldisser. Isso porque o senhor daquele servo, ele poderá requerer contas das palavras que a pessoa falou contra o seu servo, levando-o a pagar caro pelas palavras que foram proferidas, ainda mais se elas forem ditas de forma enganosa, se ele não tiver prova daquilo que ele disse, pois depois disso, mais uma vez, ele suspira por aqueles que não obedecem à palavra e os mandamentos do Senhor. E na sua obediência, acabando desejando o mal ao pai e à mãe. Pessoas que jamais se arrependeram de seus erros e pecados. Pessoas que se acham acima das demais pessoas, que julgam que a qualquer momento elas serão beneficiadas, pois essas poderão ocorrer com elas o contrário. A qualquer momento elas pagarão pelos erros que elas fizeram. Por isso que aqui Agur suspira tanto, ele tem tantos daqueles, por causa que ele fica pensando, a pessoa falou desregradamente, a pessoa não honrou a mãe e o pai, a pessoa foi uma vergonha para as palavras do Senhor, ela não levou em conta aquilo que ela deveria ter levado, pelo contrário, sua boca só falou coisas que não deveriam e acabou ferindo vidas e levando ao consumo de terras e tornando pessoas necessitadas. Por isso, quando vier a conta para elas pagarem, será um momento em que elas suspirão os seus ai. E o Provérbios 30, ele continua: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem bastas. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Aqui, quando fala que a sanguessuga tem 2 filhas, dá, está referindo-se a, vamos dizer, aquele animalzinho que fica geralmente em rios poluídos, mais cheio de lodo, que se agarram à perna, as patas dos animais ou as pernas das pessoas que passam e se alimentam do sangue que a outra pessoa tem. Porque elas não produzem nada, elas só querem receber, elas estão ali, a sua existência é apenas para consumir o que os outros possuem. Por isso que ela fala que a sanguessuga, ela só diz, dá, ela só quer, ela nunca entrega nada para alguém. Ela é como se fosse uma parasita que vive através da existência de outra coisa. E quando diz que das coisas que não se bastam, que é a sepultura, a mulher sem filhos e a terra seca, que não há nada que sacie os seus desejos, nada que venha compensar a falta que elas sentem, porque elas estão sempre a querer algo que elas não experimentaram. A sepultura, ela está sempre
em busca de novos corpos para habitarem nela e para serem consumidos pela terra. A madre estéril, ela está sempre naquela queixa de não ter experimentado a sensação de ter gerado um filho. E muitas vezes essa sensação deixa um vazio que não é saciado. E a terra que se não farta de água, porque por mais que você jogue a água nela, a terra ela só absorve. É como a areia, que você vai jogando a água e a água vai passando, ela não fica ali retida. Se você plantar as coisas, ela não floresce. E a última delas, ela principalmente não tem um basta, que é o fogo. Porque esse, quando alastra, é difícil de conter sua chama, antes que ele não consuma muitas coisas, podendo levar inclusive à perda de muitas vidas e à ruína total de alguma coisa, de alguma casa, de algum prédio ou de uma pessoa. E continua o Provérbios 30. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e os pelos pintões de água serão comidos. Aqui, Provérbios mostra que quem zomba dos pais, esses na sua morte não encontrarão sossego, pois os seus corpos serão comidos pelas aves no caminho em que caírem. Inclusive, lhe faltará a cova, porque o único mandamento com promessa que o Senhor fez é: honra teu pai e tua mãe, para que acrescente dias de vida. E quem não honra o pai e a mãe, além de ele estar desobedecendo o mandamento do Senhor, e a desobediência é um pecado, ele está maldizendo aqueles que o geraram, aqueles que o trouxeram à vida. Então, além deles trazerem maldade sobre si, fará com que essa maldade a acompanhe por toda a eternidade, pois a sua alma não achará descanso. E continua, há 3 coisas maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Essa parte aqui é porque a ave voa para o seu destino de forma correta, sem se perder, sendo que ela não tem bússola, ela não tem um mapa para seguir, mas ela consegue se orientar e chegar onde ela quer. E além do mais, ela consegue planear, mesmo que o tempo esteja com ventania, esteja com chuva forte, independente de qual seja a situação, a ave vai. E por isso que aqui a águia no céu é uma coisa que é digna de ser admirada. O outro é o caminho da cobra na penha, ou seja, na pedra. Porque a cobra não tem mão, ela não tem perna, ela é lisa. Ela é apenas um amontoar de músculo que vai deslizando. E, no entanto, ela consegue se agarrar à penha com a força que ela faz e subir e não cai dali, até chegar ao alvo onde ela pretende ir. A terceira coisa é o caminho que o navio deixa no meio do mar. Se observarmos como o navio ele passa, o motor ele faz a divisão das águas, e essa divisão ela dura até horas. A não ser que ocorra ondas ou que ali de baixo passe animais de grande porte que venham a movimentar a água de forma exacerbada, aquele caminho pode durar horas e horas. E isso é incrível, o homem entender como é que aquela divisão de água se permanece. Mas de tudo isso, o mais lindo de se ver é o caminho de um homem com uma donzela, porque este é cercado de respeito, lembrando-se que a donzela é a moça que se manteve pura, é aquela que tem zelo e comprometimento pelo outro. E da mesma forma, o homem que respeita a posição
da donzela. Então, mesmo sendo pessoas de origem diferente, em algum momento eles encontram um ponto comum e dali formam um relacionamento e eles passam a ter uma comunhão e seguem por toda a vida. E continua o provérbio: tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa e sobre a serva quando se torna herdeira de sua senhora. Isso porque esses 4 são pessoas que não receberam uma educação e uma condição de aprendizado suficiente para ocuparem a posição em que elas estão ocupando. São pessoas que, após conquistarem esses novos postos, são capazes de humilhar outras, desdenhar, até mesmo se vingarem daqueles que os sustentaram e governam sobre eles. Por exemplo, a mulher adúltera que come e limpa a boca e diz não cometi maldade, porque ela está tão acostumada a fazer o mal que ela não consegue mais ver que o ato dela destrói vidas, destrói famílias e relacionamentos. E quando diz que o servo quando se torna rei, porque ali naquela posição ele vai querer fazer com que o povo seja instigado como forma de vingança por tudo aquilo que ele sofreu no momento em que foi servo. Ele vai querer vingar tudo a situação que ele viveu na vida do povo. E o insensato quando está farto de pão, porque quando ele está com a barriga cheia, ele não se lembra que a fome ela vai voltar. Então ele desdenha do alimento, ele desdenha daquele que o alimentou e daí ele não se lembra que um momento a fome vai encontrar ele novamente e que ele vai precisar de ajuda. A serva que se torna herdeira da sua senhora, porque naquela nova posição ela vai se achar altiva, vai achar que todos devem a ela favor, todos devem submeter a ela, uma vez que a senhora a contemplou com a posição de herdeira. E continua o Provérbios dizendo: há 4 coisas muito pequenas na terra, porém são mais sábias que os sábios. A formiga, que é o povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, dando uma explicação que arganazes é uma espécie de rato silvestre, que eles fornecem uma pele aveludada que é muito bonitinho usar para fazer enfeites de roupa feminina. Então, a formiga, os arganazes, porque é um povo não poderoso, porque eles são pequenininhos, contudo, eles fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, marcham todos em bando numa única direção. E o seco, que, fazendo um adendo, é uma espécie de largato de região quente, de cores vibrantes, que tem um ruído muito estridente. O seco que se apanha com as mãos, contudo, está inclusive nos palácios dos reis. Aqui, Provérbios mostra que não é o tamanho da pessoa que faz com que ela seja produtiva, que ela ande de forma correta no seu proceder, mas é a sua capacidade de viver em grupo, de cumprir o seu dever e de respeitar o direito do outro. É a sua diferença em ser notado pelo outro. Por isso que ela está, às vezes, no palácio do rei. Então, a premissa de todos esses animais que foram tidos como interessantes é a ação deles, como eles conseguem viver em sociedade, agrupados de forma
tão concisa, de uma forma tão harmoniosa, sem que não haja líderes sobre eles. E continua Provérbios. Há 3 passos elegantes, sim, 4 que andam airosamente, quer dizer, de forma elegante e graciosa. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Isso porque esses 4, quando eles passam até com um andar leve, elegante. Eles conseguem até se camuflar e passar despercebido, ainda que o seu tamanho seja diferente ou a sua posição hierárquica. No entanto, eles são capazes de impor medo aos que estão ao seu redor e fazendo que seja digno de ser aclamado. O leão, pela sua força, nenhum animal se atreve a ir lutar contra ele. O galo, porque ele se diz o dono do terreiro, ele não aceita que nenhum outro animal venha mexer com as galinhas que fazem parte do seu terreiro. O bode e o rei, porque esses, quando passam, eles não querem saber se o outro pode ou não prostrar. Eles simplesmente vêm e no impacto eles agem e fazem com que o outro se incline para eles. E por fim, Provérbios diz: se procedeste incessantemente em ti aos altares, ou se maquinastes o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o açúcar, e o açular, quer dizer, o incentivar, o estimular a ira, produz contenda. Essa parte final de Provérbio mostra que cada pessoa responde pelo que ela pensa, fala e age. Assim, o homem deve analisar quais são as consequências de suas ações antes de as praticar, para evitar que ela pague um alto preço por aquilo que ela fez de modo desnecessário, para que ela não tenha que depois sofrer opressões de outras pessoas para confessar ou se ver aprisionada naquilo que ela diz. Porque às vezes a pessoa ela se perde pelo muito dizer ou por gerar contenda entre as demais pessoas. Eu espero que este Provérbios 30 tenha ficado com o nosso coração e tenha trazido uma mensagem especial, fazendo com que nós reflitamos que tipo de posição que nós ocupamos. Nós somos aqueles graciosos, nós somos aqueles que conseguem viver em sociedade, nós somos aqueles que são dignos de ser admirados, dado a sua capacidade de voar, de orientação, da sua agilidade com que anda na pedra, ou o caminho que deixa atrás de nós, ou pelo relacionamento que nós temos, ou nós somos aqueles que causam destruição, que arrasam com tudo por onde passam, como fogo que chega a destruir enquanto não vê tudo ser consumido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje. Amém?